Filhos que não nasceram sob a ótica sistêmica. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Essa semana, minha filha de 12 anos de idade me perguntou sobre o aborto. Antes de falar sobre o tema, quero deixar claro que não existe certo ou errado. Existe aquilo que é certo para você. E o melhor que fazemos é o não julgamento. Toda vez que a gente julga algo ou alguém, essa história passa a fazer parte da nossa vida. Bom, voltando à pergunta da minha filha, eu respondi que depois de conhecer as relações sistêmicas e de como elas afetam a nossa vida e a vida dos nossos descendentes, eu retomei, falei novamente com ela sobre as 3 leis sistêmicas. E só para lembrar, né, a primeira é a inclusão ou pertencimento, a segunda é a ordem ou hierarquia e, por último, o equilíbrio. Sobre a inclusão e o pertencimento, lembramos juntas que tudo aquilo que é excluído da nossa vida quer ser lembrado. Muitas vezes, quando não sabemos da existência de um irmão que não nasceu, para o irmão vivo fica muito pesado estar vivo. Depois eu convidei a minha filha a refletir sobre o alto índice de suicídios no Japão, onde o aborto é legalizado desde 1948. Percebi por meio das constelações sistêmicas que o que conecta, o que faz as mulheres da minha família se sentirem pertencentes, e isso é um exemplo do que acontece na minha família, ok? São os abortos. Então, por exemplo, eu tive 3 abortos espontâneos e na minha família muitos tiveram abortos espontâneos ou provocados. E apesar da dor, é isso que nos conecta. É como se os abortos nos ligassem umas às outras. É como se eu pudesse olhar para minha mãe e para minhas avós, que ambas tiveram abortos, né? E dissesse, por amor a vocês, eu passo pela mesma dor de perder um bebê. Muitos adolescentes que procuram as constelações sistêmicas com sintomas de depressão, tristeza, obesidade, falta de ânimo, nervosismo inexplicável, eles tiveram abortos na família e não sabiam. Tinham irmãos que foram abortados e não sabiam. Alguns pais também procuram esse trabalho sistêmico porque percebem uma agressividade, uma ansiedade, uma tristeza ou impaciência fora do comum em seus filhos pequenos. Durante o trabalho sistêmico, quando o pai e a mãe conseguem olhar com carinho para esse filho que não nasceu, os filhos vivos conseguem seguir de uma forma um pouco mais leve. Eu adoro receber feedbacks, né? Relatos dos pais, quando depois da constelação, os filhos ficam mais leves e mais alegres, como se aquela culpa que eles carregavam por estarem vivos acabasse. Vejo também alguns casos onde o uso excessivo de bebidas, cigarro, comida e outros vícios diminui quando a pessoa lembra e olha com carinho para o irmão natimorto ou abortado, como se agora eles pudessem seguir a sua vida sem culpa por estarem vivos. Os meus filhos sabem que possuem irmãos que não nasceram e sabem a história de cada um, como aconteceu e o que eu senti naquele momento. No caso da minha filha mais velha viva e que também era gêmea, eu escrevi um diário onde eu descrevo todos os sentimentos durante a gravidez, para que ela saiba que a tristeza que eu sentia enquanto estava grávida era a tristeza da morte de seus irmãos e não por ela. E o medo que eu sentia era o medo de perdê-la também. Bom, falei tudo isso para minha filha de 12 anos, que não é a mais velha, né? E resolvi contar a história de várias pessoas que fizeram a diferença nesse mundo e que somente puderam nos presentear com os seus talentos
porque não foram abortadas. Suas mães decidiram, mesmo com risco de morte, manter a gestação. Na biografia de alguns talentos, temos a história de Steve Jobs, do Cristiano Ronaldo, que até brinca dizendo que a mãe queria abortá-lo, pois eles eram muito pobres, e que hoje ele pode cuidar dela com alegria. Um outro exemplo é Jack Nicholson, Celine Dion, Andrea Bocelli, né? O ator que representava o Chaves, da nossa época, e o Papa João Paulo II, que esteve no Brasil e recebeu um presente pelas mãos do meu cunhado. Volto a dizer que não existe certo ou errado. Existe o destino certo para cada um. Eu sei da dor que uma mãe sente quando o seu filho não nasce. Nesta hora, podemos olhar para os nossos filhos que não nascemos e dizer: quando chegar a hora certa, iremos nos encontrar, mas apenas quando chegar a hora certa. Agora eu te vejo. Marie, da Relação Sistêmica.